Capítulo 7. Os ideais e a realidade da vida. Primeira parte. A técnica das revoluções no processo evolutivo. Quando os ideais descem à Terra, eles são transplantados para um plano biológico mais baixo. Observemos então as reações que eles têm de suportar e as transformações e adaptações a que devem ser submetidos para poder sobreviver no nível evolutivo inferior do mundo, bem como o uso que a vida faz deles em tais condições, a fim de poder utilizá-los para os seus fins. Certamente é inevitável que o ideal, pelo fato de representar um modelo de vida mais avançado, deva suportar um retrocesso a fim de poder subsistir naquele nível inferior no qual desce, condição necessária para que ele possa avançar. Se é verdade que o impulso do progresso em direção ao alto procura impor a ascensão, isto não significa que a realidade biológica, a vida como ela é de fato na Terra, esteja pronta para se transformar. Tal realidade tem as suas leis férreas, verdadeiras neste plano, onde dirigem a vida, não estando de modo algum dispostas a se deixarem destronar. Por um lado, o ideal impõe justiça, honestidade, sinceridade, altruísmo, bondade, etc. Por outro lado, a vida fundamenta-se sobre um princípio bem diverso, baseado na luta pelo triunfo do mais forte, onde vale aquele que vence por qualquer meio, mesmo contradizendo totalmente o ideal, sendo injusto, desonesto, falso, egoísta, malvado, etc. Se esta é a lei do animal humano que predomina na Terra, então a descida do ideal, quando é vista de baixo, pode parecer um assalto à integridade da vida, pelo menos do modo como ela é entendida e quer se realizar neste plano biológico. Como se conduz a vida, então, em sua própria defesa para permanecer no seu nível? A princípio resiste, reage à mudança e rebela-se, mas depois acaba por se adaptar para finalmente se transformar, assimilando o novo. Termina, então, a função do ideal naquele determinado nível evolutivo, de modo que outro ideal, mais avançado, pode descer para retomar com o mesmo método o mesmo trabalho, mas em um nível um pouco mais alto. Enfrentam-se assim, em nosso mundo, numa posição de luta, o ideal e a realidade biológica, cada um para dirigir a vida à sua maneira e impor-se como regra absoluta. Cada um dos dois possui a sua moral, que ele coloca como lei de vida e sobre a qual o seu próprio plano baseia a sua existência. Não é fácil, portanto, sair disto. A moral do ideal está na superação da realidade biológica do tipo de vida vigente no animal humano, impondo com esta finalidade o esforço para realizar a ascensão evolutiva, renegando o mundo. A moral do plano terrestre, pelo contrário, é sobreviver a qualquer custo e lutar somente por isto, evitando desperdiçar energias na busca de aventuras evolucionistas e superações duvidosas. É preferir ficar no nível atual e conservar as velhas posições, confirmando e assegurando uma vida melhor aqui mesmo no mundo. Estes princípios opostos aparecem na Terra não somente de modo abstrato em teorias, mas também de modo concreto, como pessoas de dois tipos biológicos opostos: o evoluído, que representa e vive o ideal, e o involuído, que representa e vive a realidade biológica do ambiente terreno. O primeiro é uma antecipação do futuro, o segundo é um resíduo do passado. Os dois tipos chocam-se no presente, que é um período de transição do segundo para o primeiro. O evoluído, por ser mais avançado, cumpre no equilíbrio biológico a função de guia e de exemplo, constituindo o impulso dinamizador
para estimular a subir. O involuído, por ser atrasado, representa a resistência, o obstáculo ao progresso, a revolta, o impulso oposto, ou seja, a negação. A luta se dá entre os dois biótipos, que personificam os dois princípios opostos. Na Terra, que não é o seu ambiente, o evoluído encontra-se deslocado, mas cumpre ali a sua grande função evolutiva. O involuído encontra-se à vontade na Terra, o seu ambiente, adequado a ele, razão pela qual sente-se incomodado pelo ideal, cuja intenção é deslocar as bases da sua vida e do qual ele se defende, armando-se bem para resistir. Por ser maioria no momento atual, ele tem a razão na Terra. Mas a humanidade já entrou numa fase de transição evolutiva, de modo que, através de uma gradual adaptação ao novo, a sua resistência começa a ceder, iniciando-se assim a assimilação e a transformação. Só depois de compreendermos isto, podemos entender o porquê de haver entre bem e mal, entre verdade e mentira, tal contradição, da qual está impregnada a vida do homem atual. Nele coexistem luz e trevas, pois a tentativa da primeira realização do ideal surge num mundo saturado de animalidade, que é tenazmente radicada no passado, revoltada e resistente. É assim que, apesar de descer do alto, o ideal para se realizar ao chegar na Terra fica subordinado às leis do mundo, permanecendo ligado aos acontecimentos do desenvolvimento histórico e submetido à incerteza da tentativa que impera nas coisas humanas. Porém, não obstante esta condição, ele cumpre a sua função, fixando no fundo do fenômeno o superior impulso do ideal, com a sua potente e decisiva vontade de se realizar. Assistimos, então, a um choque entre dois elementos opostos, o humano e o divino, conflito no qual o divino poderá ser atrasado pelo humano, ficando momentaneamente paralisado, mas nunca poderá ser detido. A força do ideal é interior, provindo de dentro, porque vem de Deus. A luta é realizada por esta força interior, cuja vontade é alcançar o seu florescimento exterior, que é a sua manifestação na forma. O fato, porém, de serem estas resistências do mais baixo toleradas pelo alto, não significa que o ideal seja o mais débil e que ele, no fim, não seja vitorioso sobre tudo mais. Se estas resistências subsistem, é porque fazem parte da estrutura do processo evolutivo, que tem a sua razão para ser desta forma e não de outra. A descida do ideal é uma dádiva do alto, constituindo uma irradiação provinda de Deus, que se faz assim imanente mesmo nos mais baixos planos involutivos, atraindo o ser para si e impulsionando-o a evoluir em direção ao alto, a fim de salvá-lo. Mas este impulso, por si só, não basta se ele não for secundado pela boa vontade e esforço do ser, cuja liberdade é respeitada, de modo que ele pode aderir ou não, ficando livre para tomar a decisão de evoluir. O esforço para subir deve ser da criatura, porque, conforme determina a justiça, somente pode ser ganho o que tiver sido merecido. As dificuldades para vencer são necessárias não só para que se realize o esforço e, com isso, obtenha-se o mérito, mas também para que a experiência vivida ensine e, por meio dela, o indivíduo aprenda e construa para si novas qualidades, processo no qual consiste a sua evolução. Os obstáculos superados representam a resistência na qual se enrijece o lutador, o valor do soldado no campo de batalha, a prova da capacidade adquirida, o seu diploma de honra, que o qualifica para ser admitido num plano evolutivo mais alto.
Não há razão, então, para desencorajamento se por um momento o mundo vence o ideal, pois no final, mesmo tendo sido manchado, maltratado, mutilado e emborcado no seu percurso terreno, o ideal também sabe triunfar. É lógico que não se possa ser diferente este seu caminho terreno, cujo trajeto vai desde a sua aparição até a sua afirmação. Para poder transformar os demônios em anjos, os anjos devem misturar-se com eles, sem contudo deixarem de ser anjos. Para iluminar melhor a terra, a estrela tem de descer até o lodo, mas nem por isso deve deixar de ser estrela, mas sim, pelo contrário, procurar iluminá-lo para vencer a sua opacidade, até que o lodo se transforme em estrela. As condenações, as perseguições, as quedas ao longo do caminho são partes necessárias do processo da descida dos ideais e da sua afirmação. Quando se observa bem, descobre-se que estes impulsos negativos terminam por se emborcar, funcionando positivamente, a favor e não contra o processo. Vê-se, então, que estas dificuldades têm uma potência criadora, porque excitam uma reação a favor do perseguido, que adquire assim a auréola de martírio, excitando automaticamente a admiração do mundo. Tanto é assim que para os grupos humanos de qualquer tipo, o mártir, ao sacrificar-se pela ideia sobre a qual eles baseiam sua existência, torna-se mercadoria muito procurada, porque esses grupos sabem muito bem a potência psicológica de proselitismo que tal exemplo traz a favor deles e, portanto, do seu poder. A derrota de um momento no qual o vencedor é o involuído torna-se, por meio deste, a semente do futuro desenvolvimento do ideal, constituindo-se num instrumento de vitória. É assim que o homem moderno tornou-se mais astuto, e por isso, embora vá em busca daqueles perseguidos pelo ideal de seu próprio grupo, para venerá-los a favor de si e desacreditar os grupos inimigos, acusando-os de perseguição, procura evitar, porém, a prática de perseguições ostensivas, porque compreendeu a potência que isto produz em favor dos perseguidos e dos respectivos grupos. Concluindo, advém da sabedoria com que está arquitetado este fenômeno o fato de que a própria derrota do evoluído e a vitória do involuído levam ao triunfo do ideal. Tratemos de desenvolver estes conceitos observando alguns casos onde resulta mais evidente a contradição entre os dois opostos, o ideal e a realidade biológica. Mesmo estando escondida sob o ideal, esta contradição constitui uma realidade e acaba por se manifestar. Frequentemente, o ideal é usado sobretudo para mascarar esta outra verdade, bem diversa. Explica-se assim por que o fato de se seguir o mesmo princípio e programa que deveria levar à união entre os seguidores, leva na prática à rivalidade e à divisão, fazendo-os destruírem-se mutuamente em vez de se unirem, o que significa transformar a fraternização em sectarismo e antagonismo religioso. Vemos aqui dois impulsos opostos em luta, o do evoluído, querendo levar à unificação na ordem em direção ao sistema, e o do involuído, tendendo ao separatismo que leva ao caos em direção ao antissistema. Conforme dissemos, o ideal é utilizado neste caso como uma coberta de aparência formosa para camuflar a realidade dos interesses que se escondem por baixo dele. Trata-se de um fenômeno que se encontra em todos e nos mais diversos campos, mesmo naqueles com naturezas opostas, seja ele religioso, político ou social. Isto porque, em todos os casos, a substância do fenômeno é a mesma, sendo dada não pelo ideal professado, que é utilizado para escondê-la,
mas sim pelo grupo humano que o representa, em função de seus interesses e da luta que ele tem de conduzir para a sua sobrevivência. Na realidade, a vida está feita de tal maneira que o mais urgente para se salvar em primeiro lugar são os interesses e não o ideal. O que assegura a continuação necessária da vida não é a moral da superação, mas sim a moral da sobrevivência. É assim que hoje assistimos este mesmo fenômeno em dois campos muito diferentes. Por um lado, verificamos entre os seguidores do mesmo Cristo uma divisão em religiões diferentes e rivais, sendo que o fato de adorarem o mesmo Deus as divide ao invés de as unir. Por outro lado, vemos os comunistas de todo o mundo, seguidores dos mesmos Marx e Lenin, lutarem entre si em nome do ideal, como a Rússia e a China. A realidade é que debaixo da bandeira dos mesmos princípios formaram-se grupos com diferentes interesses, e são estes que prevalecem. Assim, o ideal adapta-se e transforma-se a serviço de fins mais próximos e concretos, que nada tendo em comum com ele, terminam por substituí-lo. Debaixo da revolta religiosa de Lutero, havia, em relação ao Império da Roma Latina, um desejo de emancipação, originado de um contraste de raças percebido pelas massas, sem o que a emancipação não teria acontecido. Esta foi a substância, mesmo que se queira justificá-la com o escândalo da venda das indulgências por parte de Roma, da qual o próprio Lutero não tinha o direito de se queixar, pois também ele, de sua parte, cuidava igualmente dos seus interesses. E por séculos, sob o mesmo Cristo, as duas partes continuaram se acusando de erro. Na verdade, a revolta na Alemanha foi devida à intolerância para com um domínio estrangeiro, ainda que este tenha sido somente no terreno espiritual, revolta prontamente compartilhada também por sua própria inimiga, a Inglaterra, ambas unidas contra o inimigo latino comum. Isto porque, para Roma, a ideia da universalidade espiritual do cristianismo havia se transformado, na prática, no interesse do poderio mundial do papado, coisa essa que, mesmo nada tendo a ver com Cristo, passou a substituí-lo na realidade. A mesma coisa, por razões similares, está sucedendo hoje na política, porque o atual tipo biológico, ainda situado naquele mesmo nível evolutivo, não pode deixar de se conduzir da mesma forma em todos os campos. Teoricamente, a ideologia comunista é a mesma na Rússia ou na China, mas é percebida de formas opostas, porque debaixo dela agitam-se interesses opostos. Em razão disso, a ideia que deveria unificar acaba dividindo, porque na realidade o que funciona não é a ideia, mas sim o interesse que se esconde debaixo dela. Assim, onde o interesse do grupo comunista coincidir com o do grupo capitalista, haverá um acordo entre os dois grupos, apesar de serem inimigos, mesmo que isto gere inimizade com os velhos companheiros de ideal. Eis um exemplo em que vemos a realidade biológica substituir o ideal. Amanhã isto poderá mudar, mas hoje, em 1964, é o que de fato está sucedendo. Neste caso, o que triunfa é a realidade biológica e não o ideal. E a realidade biológica é que todas as revoluções, independentemente da ideia professada, têm o seu ciclo pré-estabelecido. Depois de um primeiro período de desencadeamento, elas se estancam, esgotando-se na fase de aburguesamento que logo se estabelece, na qual os revolucionários querem descansar e gozar do fruto de seus trabalhos e conquistas, assim como aconteceu no fim com os seguidores de Napoleão. Esta segunda fase, por lei da natureza,
é a continuação da primeira. Observaremos melhor, mais adiante, os períodos deste desenvolvimento. O nosso intento agora é notar que hoje a Revolução Russa aspira o bem-estar do nível norte-americano, porque para o homem a finalidade de todo o seu esforço é o bem-estar material e não a realização do ideal. É inútil criar ideologias que façam imposições à vida quando ela, com suas leis invioláveis, quer seguir outro caminho. Então, perante a vida, que é mais forte, é a ideologia que se transforma, cedendo e se adaptando. É assim que agora, quando aparece a ameaça de uma guerra atômica de destruição mundial, fala-se da conquista pacífica do poder mundial pelos comunistas através da via eleitoral parlamentar burguesa, mais cômoda, em vez de se fazer propaganda da revolução violenta. Nada mais restou da ideologia senão aquilo que a natureza quer para todos. Ficou a vontade de descanso e bem-estar, coisas que todo homem ou grupo aspira depois de um trabalho pesado. Existe não só o medo da bomba atômica e da consequente destruição, mas também o espírito de conservação e o desejo de paz, que segue naturalmente à tempestade da explosão revolucionária. Então a ideologia adormece e a vida continua a caminhar pelas suas vias. Uma vez que a sua posição e a realidade são diferentes, a China afasta-se da Revolução Mãe. Então, a mesma ideologia é utilizada em função de outros interesses. A Revolução Soviética já é uma velha de 50 anos, enquanto a chinesa é uma filha sua de apenas 35 anos. A China encontra-se na fase inicial da Revolução, dada pela revolta faminta contra a opressão da velha ordem, e não na fase do ajuste e consolidação de posições no bem-estar, na qual se encontra a Rússia. É assim que as alianças de base ideológicas vão sendo substituídas por outras, com base no interesse, unindo os países pobres contra os países ricos. Por baixo dos princípios, faz-se um acordo entre o comunismo soviético e o capitalismo norte-americano para formar uma aliança entre aqueles já saciados contra os famintos. Eis a realidade. A tão falada ideologia, criada por um pensador em outros tempos e condições de vida, é considerada então coisa demasiado teórica e longínqua para poder continuar a se impor como foi concebida. Então nasce a discórdia, e quem cede não é a realidade prática, da qual depende a vida, mas sim a teoria, que caso não ceda, então se extravia. Os ideais da China são concretos, utilitários, nacionalistas. Hoje, na meta das revoluções, está a conquista do bem-estar econômico de tipo norte-americano, e a medida do seu sucesso é proporcional ao grau alcançado por elas na realização deste objetivo, sendo que os meios, iguais para todos, são o trabalho, a organização, a produção e a industrialização. O importante é alcançar esta meta. O fato de se alcançar esta meta pela via do comunismo ou do capitalismo pode tornar-se um fator secundário, reduzindo-se a somente uma questão de método. Eis então que a ideologia se reduz a uma equivalência de diferentes meios perante o mesmo fim, justamente aquele desejado pela vida. Assim, os princípios teóricos passam para um segundo plano. Além do bem-estar econômico, com a elevação do seu nível de vida, a China quer para ela o que lhe serve em primeiro lugar, ainda que isso não sirva à Rússia de nenhuma forma. É assim que a China quer tomar posse de alguns territórios da Sibéria, hoje nas mãos dos russos, e ter a bomba atômica, para poder impor-se com a força e a guerra mundial, pois é seu interesse que os Estados Unidos e a Rússia destruam-se mutuamente, a fim de que somente ela sobreviva como senhora do mundo.
Onde foi terminar a ideologia comunista? Este é o velho imperialismo de todos os tempos, fruto do atávico espírito de conquista de todos os povos. É assim que o ideal vai terminar onde os teóricos de origem nunca haviam pensado, alcançando, em vez da união, a separação, em vez da amizade entre oponentes, a inimizade entre companheiros, em vez da vitória do ideal, a sua destruição, pela coligação do mundo todo contra a nação que, representando tal princípio, busca a guerra para impô-lo. Indiferentes à ideologia, as leis da vida continuam funcionando por sua conta, sendo acatadas de igual maneira por todos. A China não se dá conta que, levantando-se como uma ameaça mundial de guerra atômica, alternativa que as suas duas potências inimigas não querem, ela constitui a força decisiva para criar e manter a amizade entre a Rússia e os Estados Unidos contra ela, que é hoje o inimigo comum de ambas. As amizades mais fortes não são tanto as determinadas pelo amor, mas sim aquelas devidas à necessidade de se defender de um inimigo comum. A este mesmo fato, num campo mais diverso, deve-se também o atual concílio ecumênico, que busca a fraternidade entre católicos e protestantes com uma atitude nova, surgida agora entre velhos inimigos religiosos, cujos interesses, tal como Rússia e China, são opostos, embora estejam sob o mesmo ideal, mas que agora, quando os interesses coincidem, unem-se, porque sobrevém a necessidade de se defenderem de um inimigo comum, o comunismo. E assim, como no caso da China, a inimizade comum dos Estados Unidos e da Rússia contra ela tem a força para aliar capitalismo e comunismo, também é uma inimizade comum, neste caso contra o comunismo, que tem a força e o mérito de fazer conciliar duas religiões até ontem inimigas implacáveis. Não podemos fazer outra coisa senão admirar a leviandade do homem e a sabedoria das leis da vida. O princípio fundamental é sempre o mesmo, a unificação de elementos individuais para a formação e a expansão imperialista de um grupo. Isto é verdade para a Rússia, a China e os Estados Unidos, assim como para as religiões cristãs divididas. Outro princípio, também verdadeiro para todos, é o fato de que, tão logo apareça um inimigo comum, forma-se em seguida a aliança entre inimigos para sua própria defesa. O que prevalece sobre todas as ideologias é esta realidade da vida, que se encontra escondida trabalhando atrás delas. Esta realidade, na medida do possível, adapta as teorias a si mesma, transformando-as e invertendo-as, sendo que, se não puder fazer isso, então ela as repudia, livrando-se delas. Esta é a história da descida dos ideais à Terra. A vida quer, antes de tudo, a sua própria continuação e, portanto, somente aceita os ideais quando estes lhe servem para os seus fins, usando-os onde e enquanto eles sejam utilizáveis para ela, de modo que, quando não lhe servem mais, ela os lança fora como um estorvo inútil. Ela os aceita enquanto isto lhe convém para evoluir, que é a sua grande e principal finalidade. Porém, tão logo esta evolução torne-se demasiado arriscada para a sua existência, a vida está sempre pronta para recuar até as suas posições mais atrasadas, que são mais seguras. Dissemos anteriormente que as revoluções têm um ciclo pré-estabelecido. Como elas fazem parte do fenômeno da descida dos ideais à Terra, o qual estamos agora estudando aqui, pode ser interessante observar a técnica de desenvolvimento do seu ciclo. Poderemos assim compreender a estrutura, o significado e a função biológica das revoluções. Elas representam uma tentativa da vida para realizar um salto adiante no caminho da evolução,
com o fim de superar a velha ordem e estabelecer uma nova. A realidade biológica contra a qual o ideal se choca é a velha ordem, que resiste para sobreviver. Uma revolução, para poder vencer, deve apoiar-se sobre um fundo biologicamente vantajoso que a justifique e a sustente. Deve ser um meio de superação e de conquista de novos valores. Deve possuir, por trás de um manto teórico de ideologia, algo de substancialmente vital, de solidamente positivo para a existência. Deve, enfim, realizar-se em função da evolução, lei fundamental da vida. De outra maneira, não se trata de uma revolução, mas somente de um complô com finalidade partidária, que não interessa à evolução. Assim, o tipo de ideal ostentado com palavras tem importância relativa. A vida tem uma inteligência, sabedoria e vontade próprias, interessando-se e somente por isso permitindo apenas o triunfo daquilo que lhe serve para os seus fins. Esta é a razão pela qual a mecânica das revoluções é mais ou menos a mesma para cada um dos seus tipos, sejam elas políticas, sociais, econômicas, religiosas, etc. A lei que regula o seu desenvolvimento parece seguir um mesmo modelo. Antes de se manifestarem, as revoluções são preparadas num período de incubação subterrânea, sendo maturadas no subconsciente coletivo. O primeiro movimento é teórico e abstrato, nascendo no cérebro de um pensador isolado. Se a sua ideia corresponde aos desejos e serve para as necessidades da maioria, ela terá seguidores e será traduzida em fatos, adquirindo valor prático. A este primeiro período de preparação, sucede a fase de explosão, na qual a nova ideia afirma-se, realizando-se concretamente. Isto acontece em 2 momentos sucessivos. Primeiro ocorre a destruição da velha ordem e do respectivo poder, para depois haver a implantação e primeira estabilização da nova ordem. Neste segundo momento, a ideia é arrancada do pensador que a fez descer à terra, passando para as mãos dos homens de ação que se apoderam dela para transformá-la em realidade. São necessários instrumentos diferentes para serem utilizados cada um segundo as suas capacidades, pois quem sabe pensar não pode ser especialista na ação, e quem sabe agir não pode ser especialista no pensamento. Então o desenvolvimento da revolução conduz a uma etapa decisiva, que é a fase de expansão, na qual a ideia de origem irradia-se, sendo lançada para longe e difundindo-se pelo mundo. Assim sucedeu com o cristianismo, que foi levado pelos apóstolos até Roma, com a Revolução Francesa, que foi difundida nas guerras napoleônicas, e com a Revolução Comunista, que foi expandida pela conquista dos estados satélites e da China. Depois disto, chega-se à fase de acomodação, na qual se consolidam as posições conquistadas, legalizando-se com uma estrutura jurídica própria no seio de uma nova ordem. Esta é a idade madura, fase na qual ocorre também a filiação, quando nascem as novas propagações, que nem sempre são fiéis à sua ideia-mãe, mas que, mesmo deslocadas em posição, derivam dela e, assim, afastam-se em forma de cismas, a exemplo do protestantismo e do comunismo chinês. Trata-se de um período ainda vital, de expansão, mas sobretudo de aburguesamento e de engorda, tendendo ao descanso. Depois disto, chega-se à fase final, de cristalização ou mumificação, na qual o impulso original da ideia esgotou-se e tudo se imobiliza, petrificando-se nas formas. Então, o ideal, que pediu à matéria a vestimenta indispensável para poder tomar corpo no mundo, acaba por ser envolvido pelas superestruturas materiais. Com a substituição da substância pela forma,
o ideal é então vencido pela matéria e, tendo esgotado a sua tarefa, extingue-se na Terra. Com isto encerra-se aquele ciclo, sendo que para continuar progredindo mais ainda, é necessário começar outro, com uma nova revolução, seja ela política, para construir uma nova ordem social, econômica, ou religiosa, para alcançar uma doutrina mais avançada, com bases mais profundas. É assim que o novo abre caminho e vai para frente, realizando-se a evolução. Esta é a forma pela qual os ideais, através de sucessivos impulsos, afirmam-se na Terra, vencendo a velha ordem que, entrincheirada nas posições já conquistadas, resiste em nome de Deus, dos princípios, da justiça, da honestidade e das leis, que foram feitas, sobretudo, para ela mesma. Todos estes acontecimentos, do princípio ao fim, representam um esforço realizado pelo ser para ascender, justamente o sentido no qual a vida quer evoluir, que por isso, ao ser secundada no seu impulso fundamental de ascensão, não pode deixar de encorajar semelhante esforço, premiando-o. Esta é a razão pela qual, nas revoluções, pode-se verificar no final um aburguesamento e uma cristalização, ainda que isto pareça uma traição e um desvio. O desenvolvimento do fenômeno segue a sua própria lógica, que é a lógica da vida. Trata-se de uma lógica utilitária, mas não no sentido do justo aproveitamento, e sim da obtenção do máximo resultado com um mínimo dispêndio de energias, que evita, assim, inúmeros desperdícios. A vida impõe esforços, mas sempre em vista de uma melhoria, o que é lógico e justo, pois ela, por meio da evolução, quer ascender do antissistema ao sistema, e isto significa salvar o ser do mal, da dor e da morte, eliminando toda a negatividade que tanto mais afoga a vida quanto mais evoluída ela for. É instinto consolidado que os deserdados mais atrasados não arrisquem suas vidas numa revolução, correndo o risco dos perigos inerentes apenas para nada, mas somente realizem um tal esforço para alcançar condições de vida melhores. De resto, é por isto que a vida faz as revoluções, pois sua finalidade é evoluir, o que significa melhorar, subindo em direção a um nível biológico mais elevado. As próprias religiões não tiveram outro método para induzir os fiéis a praticarem o sacrifício das virtudes, senão a promessa de uma recompensa paradisíaca no além, com um substancial melhoramento de vida. É biologicamente absurdo realizar um esforço para nada, fazendo a revolução pela revolução ou a renúncia pela renúncia. Um risco e um esforço não podem ser aceitos senão como um meio para alcançar uma vantagem que compense ambos. A este esforço do ser para melhorar corresponde, como é justo, uma ascensão. Mas isto implica em um prêmio merecido, conferido pela lei ao ser quando este o ganhou com o seu esforço. Os movimentos da vida realizam-se acompanhados pela balança da justiça. Eis a razão do aburguesamento. Ele representa um melhoramento que constitui a recompensa imediata com a qual a vida atraiu e induziu o ser ao esforço para ascender. Com isto, ela alcançou o seu fim, que é a substituição da velha ordem por uma mais avançada. Isto nos explica também como é lógico que, tendo assim subido um degrau, a vida tenda momentaneamente ao repouso, necessário para preparar um novo impulso para frente. A cristalização final representa o término desse processo evolutivo, após o qual se iniciará outro. Na economia da vida, esta fase representa o plano realizado e o fruto produzido, concluindo a execução de um passo à frente.
O processo despertará novamente quando tiver amadurecido para realizar o passo seguinte. Assim se desenvolve a técnica do fenômeno da descida dos ideais na Terra por meio das revoluções. Descida do alto significa descida de planos de evolução mais elevados, o que é um conceito positivo. Trata-se da descida de algo que está em posição evolutivamente mais avançada até os planos mais atrasados para dinamizá-los e elevá-los em direção ao alto. E é o espírito que, encontrando-se mais alto, desce para elevar a matéria. É como uma descida do divino no mundo, trazendo o sistema para próximo do antissistema para que este seja salvo. Trata-se de um processo de redenção. Desta forma, quem se encontra mais embaixo sobe pela vertente da montanha da ascese, guiado e ajudado pela mão que Deus lhe estende do alto. Tudo isto nos explica a razão pela qual, na primeira fase da descida do ideal, ou fase explosiva, a ideia motriz representada por ele chega a nós com toda a sua potência. Uma vez que o dinamismo do espírito está todo concentrado nela, o fenômeno, neste seu primeiro período, apresenta-se em forma de expansão explosiva. Nesta fase, a sua função é a difusão. Mas eis que esta ação difusora tende a esgotar o impulso de origem e, com isto, a se deter, o que se verifica depois de terem sido realizadas as devidas deslocações biológicas, porque a vida já as recebeu e as fixou em si para conservá-las como suas novas qualidades assimiladas. Chegando a este ponto, o lançamento da ideia alcançou a sua finalidade, e neste momento não existe razão para que se exija outros esforços no sentido de realizar outros avanços à frente. Então o processo genético acalma-se. O ser executou o seu devido passo e agora pode parar a fim de repousar e consolidar as posições conquistadas, enquanto acumula as forças necessárias para realizar um novo salto evolutivo. Este é o modo como a natureza trabalha, previdente e econômica. É assim que a vida, para preservar o equilíbrio do processo evolutivo e possibilitar a sua realização de acordo com os meios disponíveis, procede prudentemente, por graus sucessivos, confirmando as conquistas no nível inferior antes de ascender a um superior. Não se pode edificar um plano sobre outro se não nos assegurarmos, primeiramente, que o precedente foi solidamente alicerçado para poder continuar com segurança a construção por cima dele. Assim, há na história períodos de repouso, nos quais a vida suspende momentaneamente o seu esforço evolutivo, parecendo adormecer. Mas o que ela amadurece interiormente nestes períodos é percebido apenas depois, quando irrompe uma nova explosão, com a descida na Terra de um mais alto ideal. Podemos, assim, traçar a linha que a evolução percorre na sua ascensão. O dinamismo do ideal levanta uma grande onda que conduz o homem a um nível biológico superior àquele no qual teve início o movimento. Alcançando o ápice da subida, decorrente do poder explosivo do ideal, a trajetória volta a descer, mas apenas até um certo ponto, que está sempre em um nível mais alto do que o ponto de partida anterior. Desse modo, depois das revoluções, que representam uma reação evolutiva em subida por parte da lei, verifica-se do lado oposto uma contrarreação involutiva por parte do ser, descida na qual ele tende a regressar ao nível precedente, mas sem alcançá-lo, detendo-se um pouco mais acima, condição pela qual se realiza o progresso, pois atingindo um ponto mais avançado em relação àquele no qual teve início o movimento precedente, o ser iniciará depois, a partir de um ponto mais elevado, um novo impulso para frente,
A descida do ideal produziu uma explosão que abalou e rompeu os equilíbrios nos quais repousava a vida, deslocando-a e impedindo, desse modo, que ela reencontrasse os equilíbrios das posições anteriores. Foi assim, por exemplo, que Napoleão, filho da Revolução Francesa, resolveu regressar ao modelo monárquico, julgando possível fundar com a sua família uma nova dinastia e reproduzir a estrutura social que a Revolução havia destruído. Mas já não se podia retroceder até esse nível. A Revolução Francesa tinha terminado com o sistema monárquico de origem feudal, que era uma forma mental já superada. A esse plano de organização social, portanto, já não era mais possível descer. Então, como tinha de ser, o projeto de Napoleão ruiu e esse sistema foi sendo abandonado pouco a pouco em todo o mundo. É assim que, nestes períodos de descida, tende-se a regressar ao passado, a exemplo das tentativas de reconstrução monárquica na França com Luís XVIII depois da queda de Napoleão, procurando repetir os erros, os abusos e as culpas da classe que a Revolução condenou e eliminou. Mas trata-se de tentativa inútil, porque depois do abalo recebido, o velho sistema já não tem mais consistência e, se for reconstruído, desmoronará prontamente. Ao ponto de partida da revolução precedente, não se pode voltar. Este é o seu fruto. E quando irromper uma nova revolução, o seu ponto de partida estará mais alto, de modo que, a partir do ápice da nova onda, é possível chegar mais alto ainda. É assim que a Revolução Comunista na Rússia, onde ela é mais antiga do que na China, tende a se aproximar do capitalismo do tipo europeu e norte-americano, que se tornou o modelo mundial de bem-estar. Com isso, ela voltou a descer, mas não até o nível do capitalismo czarista. Da mesma forma, a revolução espiritual do cristianismo, já assentada jurídica e economicamente numa casta com poder político, amalgamada com o mundo, seu inimigo, do qual adquiriu as qualidades, voltou a descer em direção ao nível do paganismo, mas sem alcançá-lo e apenas temporariamente, porque, devido à força do impulso em direção ao alto, sofreu uma deslocação das suas posições anteriores. Assim também foi abolida a escravidão, tendo sido introduzido na vida social um sentido de justiça mais profundo. Em 2000 anos, o paganismo de Roma foi levado muito mais à frente, tanto que já não é mais possível retroceder até ele. E se tiver que surgir uma nova revolução religiosa, como é provável que aconteça por meio da ciência, ela não poderá mais partir do nível do paganismo, mas sim de um nível muito mais adiantado, dado pelo cristianismo atual. E isto significa poder alcançar, no final da nova trajetória, um ápice de onda evolutiva muito mais elevado do que o já alcançado agora pelo cristianismo, que partiu de bases muito mais atrasadas. A Revolução Russa e a Revolução Chinesa não estão de acordo porque se encontram em diferentes fases de desenvolvimento. A primeira é mais velha do que a segunda. Além disso, como já referido anteriormente, a chinesa encontra-se ainda em fase explosiva, enquanto a russa está em fase de estabilização, já tendo conquistado seus estados satélites e realizado a sua expansão imperialista, que é a tendência de todas as revoluções como parte normal do seu processo de desenvolvimento. A Rússia chegou até Berlim, assim como Napoleão invadiu a Europa. Os objetivos da China são a Índia, a África e a Austrália. A Revolução Chinesa é uma filiação cismática da russa. Trata-se de dois processos sucessivos que recordam a desintegração atômica em cadeia. A Revolução Russa, em sua fase explosiva, ateou fogo à chinesa, que se tornou depois
centro de uma nova explosão e expansão, ateando fogo a outros países. Tratando-se de dois centros de expansão, é natural que se choquem mutuamente. O resultado do impulso da mesma ideologia foi que a Rússia fez uma revolução para si mesma, para sua expansão no mundo, da qual a Revolução Chinesa é agora um efeito, enquanto a China, uma vez tendo captado o impulso recebido, tornou seu de fato esse impulso como causa independente, e agora ela também faz a sua revolução para si mesma, para a sua expansão no mundo. O fogo se espalha, mas cada um o consome para si, ardendo à sua maneira. Poderá suceder em outras nações o mesmo processo ocorrido com a China, caso esta queira e consiga transmitir para elas o seu impulso revolucionário. A passagem de uma ideia de um país para outro, de acordo com as diversas condições de fato que ela encontra, acaba tomando a forma de cisma. Os filhos são uma consequência, mas nunca uma exata continuação da vida dos pais. A ideia transmite-se, mas depois cada um a adapta ao seu ambiente e posição histórica. Assim, se o comunismo se expandisse, teríamos dele tantos tipos diferentes quantos seriam os povos que o adotassem. Não é instintivo que os filhos se separem dos pais para seguir uma vida própria independente? Um impulso, uma vez lançado, continua de maneira autônoma. Assim, o ideal, transmitindo-se de um país a outro, ecoa na terra, emigrando e se expandindo. As ideias da Revolução Francesa transplantaram-se para a democracia norte-americana, assim como a ideia de Cristo arraigou-se em Roma. E a semente do cristianismo, assim como toda semente, foi levada para longe, além de Roma, em busca do terreno mais adequado para dar fruto, gerando nos países anglo-saxões o protestantismo, no qual outra raça utilizou para suas necessidades, em forma diferente, a mesma ideia de origem. Assim, o processo da descida dos ideais realiza-se não só na profundidade das almas, transformando-as evolutivamente, mas também em superfície, invadindo espacialmente o mundo. O processo cumpre-se em períodos de esforço alternados com outros de descanso. A cada esforço para chegar mais adiante, mais acima, segue um período de descanso, logo após o qual recomeça um novo ciclo. Tudo isto é parecido com a construção de um arranha-céus, onde um plano é construído em cima de outro, servindo a construção precedente de base para a seguinte, subindo assim sempre mais alto. Virá o dia no qual o comunismo, assim como o cristianismo na sua forma atual, serão ideias velhas e superadas, como seria hoje um movimento do tipo da Revolução Francesa, feito para destruir o sistema social do feudalismo. Para continuar evoluindo, o mundo necessita de outras revoluções, que partam de um ponto mais avançado para chegar a um mais adiantado. Assim, ele poderá alcançar formas religiosas e econômico-sociais mais evoluídas. Os encarregados de executar o trabalho de personificar e divulgar na Terra o ideal são os tipos biologicamente mais avançados. Eles são incumbidos do lançamento de novos impulsos e, por isso, são chamados em missão como dinamizadores da vida. Eles representam o princípio fulgurante de pensamento que se descarrega na Terra, descendo dos planos superiores do espírito até o nosso mundo. Aqui, na matéria, esse princípio encontra a mulher fértil, que na atmosfera de destruição espera o homem fecundador aproximar-se dela para refazer tudo desde o princípio, aceitando e absorvendo dele o poder que lhe dá forma concreta na vida. No processo da descida dos ideais, os dois elementos unem-se e ficam juntos para colaborar na gênese do novo.
À ideia corresponde o dever de arrastar as massas, mesmo que isto signifique submergir-se no lodo. Às massas corresponde o dever de aceitar e absorver. Enquanto a ideia representa e lança o pioneiro da evolução, as massas fornecem, com o rebanho de seguidores, a matéria a ser plasmada. Forma-se assim um processo de colaboração. Mesmo lutando um contra o outro, os dois termos, justamente porque lutam, abraçam-se. Por serem inimigos, eles entram em choque, mas isso os leva a se conhecerem melhor. Com efeito, ao homem do ideal, o mundo oferece o martírio. Porém, logo depois de ter feito dele uma vítima, termina por glorificá-lo e venerá-lo. Explica-se assim a contradição humana em que a perseguição é o precedente natural e habitual da aceitação e exaltação. Mas isto não é contradição. Trata-se apenas do choque entre dois termos opostos, que constituem os dois diferentes e necessários momentos do mesmo fenômeno, que vai se desenvolvendo assim num encadeamento de causas e efeitos, até que do incandescente impulso de origem nada mais reste senão as consequências fixadas na forma da vida. Mas isto é precisamente o que a vida quer, porque então a finalidade da descida do ideal, que é realizar a evolução, foi alcançada. Num mundo em que a existência consiste num contínuo vir a ser e qualquer posição definitivamente estática é impossível, nenhum ser pode permanecer fixo em condições de imobilidade. A descida dos ideais, realizada em ondas sucessivas, marca o ritmo do universal processo evolutivo, animando-o e sustentando-o, para que ele eleve e arraste tudo até Deus. Final da primeira parte.